Legal, pessoal. Agora vamos falar sobre modelos lineares generalizados. Aqui é dar mais uma alternativa para quem vai analisar os dados. Até agora a gente estava fazendo da forma clássica, por meio da análise de variância, verificando se os erros eram normais, se os pressupostos eram atendidos. Porém, existem alternativas e, no caso, o modelo linear generalizado é uma alternativa para os seus dados. Quando alguns dados eles claramente não pertencem à distribuição normal. Esses dados eles podem pertencer, então, a uma distribuição de Poisson, que são dados de contagem. Isso são aqueles, por exemplo, número de germinação de plantas daninhas, número de ovos de insetos, por exemplo. Dados binomiais, que são aqueles dados que você tem sim ou não. Então, germinação ou não germinação, a chance de um produtor adotar ou não adotar um tipo de tecnologia. Então, é um tipo de dado que tem a sua distribuição de probabilidade. Quando eu falo de distribuição de probabilidade, só tomar cuidado que, assim, quando você faz diversas repetições, os seus dados eles flutuam, eles variam. A distribuição de probabilidade não é nada mais do que a chance de obter um desses valores. Por exemplo, numa distribuição normal, é muito comum que você encontre os seus dados próximos da média. Então, próximos da média tem uma maior frequência de dados. A gente usa essas distribuições teóricas porque é muito mais fácil do que ficar fazendo muitas milhares de repetições, por exemplo. Então a gente usa essas distribuições teóricas e a partir dela a gente consegue fazer então inferências, ok? Porém aqui tem uma questão. Diferente do modelo linear, em que a média dos dados normais é obtida a partir de uma combinação linear entre os coeficientes, eu já mencionei isso antes, a combinação linear é isso daqui. Reparem que eu tenho o nível 1, eu tenho o seu coeficiente. Se vocês forem lembrar como é calculado isso, a forma com que no modelo linear lá com que o R faz, ele usa o nível 1, a média dele, então a média é o coeficiente do nível 1. O nível 2 seria a distância, o efeito do nível 2 em relação ao nível 1, então esse é o valor do coeficiente do nível 2. E eles estão ligados por uma combinação linear, né? Se eu quiser obter então o valor da resposta no nível 2, como que é estimado? Então eu tenho a média do nível 1 mais o valor negativo ou positivo do nível 2 em relação ao nível 1. E aí eu tenho o valor do nível 2. Então isso é uma combinação linear. O mesmo não acontece quando a gente usa outra distribuição. Veja só então aqui a distribuição de Poisson, por exemplo. O seu parâmetro então é o lambda. Então o lambda seria a média da distribuição de Poisson. Ele é estimado, então, para cada um dos níveis, a gente tem que fazer os coeficientes, eles são expoentes da base E. Então é uma forma mais complicada para se obter a média daquele nível. Então reparem que, como é difícil de estimar uma média usando coeficientes que não têm uma combinação linear, que nem a que eu mostrei anteriormente da distribuição de Poisson, a solução encontrada foi transformar a média dessa distribuição. Muito cuidado, eu não estou transformando os dados. Eu estou transformando o quê? Eu estou transformando a média daqueles dados que eu suponho que tem uma distribuição determinada. Entende? Então isso é uma diferença sutil, mas faz muita diferença na prática. Ok? O que isso acontece? Então, como eu falei que é difícil estimar os coeficientes que não têm uma combinação linear, o jeito é tentar transformar aquela média para que ela seja predita por uma combinação linear. Vamos voltar para aquele caso do Poisson, em que os coeficientes eles eram expoentes da base E. Como seria uma solução? A solução teria que ser mais ou menos anular aquele E, para que eles tivessem uma combinação linear, né? Então, você pode multiplicar os dois lados da equação por logaritmo da base E. Então veja o que acontece. Aqui eu anulo a base E, então aqui virou uma combinação linear agora, porém eu não estou estimando a média da distribuição, a média dos meus níveis. Eu estou estimando o logaritmo da média. Viu qual que é a diferença? Então, G, aqui no caso, é a função de ligação, porque ela está fazendo essa ligação entre um preditor linear e a minha distribuição. E você já deve ter percebido que isso varia conforme a distribuição que eu escolhi. Então a distribuição binomial vai ter outro tipo de função de ligação, distribuição gama, por exemplo, e assim por diante. Então aqui eu tenho um exemplo mostrando o que são esses termos
desse modelo linear generalizado. Então aqui, ó, y, no caso, é a minha resposta. Essa minha resposta, ela tem a distribuição de Poisson, isso eu estou supondo. A distribuição de Poisson, o formato dela, ou seja, no formato da curva normal, ela tem aquele formato em sino. Pode ser um pouco mais espalhado, pode ser um pouco mais achatado, mas esse é o formato dela. Na distribuição de Poisson, o formato é dado por essa variável lambda, que indica a média e a variância ao mesmo tempo. Isso a gente vai ver mais para frente. A função de ligação, então aqui ó, é o logaritmo da base e, do meu valor esperado, da média de Poisson, e aqui o preditor linear. Ok? Então, dessa maneira, esse método é uma generalização dos modelos lineares, pois a gente consegue obter um modelo linear a partir de qualquer distribuição pertencente à família exponencial. Agora aqui um detalhe, vocês já viram então agora que pode ser usado apenas em distribuições da família exponencial. Porém, existem muitas distribuições da família exponencial. Poisson, binomial, Bernoulli, gama e muitas outras que têm algumas características e podem ser mais condizentes aos seus dados. Ok? Agora, por que fazer esses modelos lineares generalizados, né? Não era muito mais fácil, sei lá, transformar a minha variável, a minha resposta que não era normal? Bom, vamos por partes aqui. Quando a gente tem dados não normais, o que geralmente ocorre é a gente pode transformar esses dados, a gente pode utilizar uma estatística não paramétrica. Pode e não pode, né? Mas muitos trabalhos eles ignoram a não normalidade dos dados e prosseguem com a análise. Eles, se procurar, tem muitos artigos que não fazem, nem sequer mencionam se foi checado os pressupostos e confiando na robustez da análise de variância. Porém, uma quarta alternativa aqui é utilizar uma distribuição que seja mais bem ajustada aos seus dados. Então, aqui mostrando de novo a diferença básica entre transformar os dados e você transformar a média dos dados. Aqui aquela transformação, por exemplo, de Box-Cox, eu faço transformação dos dados e daí eu obtenho a média por meio do modelo linear. Já aqui eu obtenho a média e eu vou estimar essa média só que transformada, ok? E um detalhe muito importante, que é talvez a maior vantagem, além de poder usar em dados que não sejam normais, é você poder usar outra distribuição que se ajusta melhor aos dados, mesmo que eles sejam normais. Então, às vezes você tem dados que são dados de contagem, eles atendem à normalidade, porque quando o n ele é alto, a gente vai ver o que significa isso, a distribuição de Poisson ela tem um formato parecido com a distribuição normal, então os dados atendem à normalidade, porém a distribuição de Poisson talvez se ajustasse melhor, entende? Então é sempre bom checar isso. Agora algumas distribuições. Bom, distribuição normal vocês já conhecem. Aqui eu trouxe um exemplo básico, que eu coloquei 3 níveis aqui de um tratamento. Então reparem que aumentando a resposta, ele tem um espalhamento, tem um formato que é semelhante. E aqui uma coisa, se a gente usar a distribuição normal em GLM, a gente pode utilizar isso facilmente no R, a resposta vai ser exatamente igual do que se usar no modelo LM normal, que é o Linear Models. Tem uma diferença conceitual do jeito que ele usa a aproximação. No modelo linear comum, ele usa o método dos mínimos quadrados, então basicamente ele coloca várias linhas aqui e procura a linha que tem o menor erro, ou seja, a menor distância entre os pontos. Então é o método dos mínimos quadrados, enquanto o método do GLM é pelo método da máxima verossimilhança. Então basicamente ele coloca curvas aqui e vai vendo a curva que mais bem se ajusta àqueles meus dados. Porém, num caso de uma distribuição normal, esses dois métodos eles vão coincidir bem aqui na média. Agora a distribuição de Poisson, que nem eu falei, número de ovos, surgimento de plantas daninhas. Reparem como que a distribuição de Poisson ela tem um formato diferente e vocês vão ver que isso é bem lógico. Quando o n, vamos imaginar então um número de ovos de insetos. Quando você tem, por exemplo, nas suas repetições, cada inseto é uma repetição. E o inseto ele coloca poucos ovos, então ele coloca 1, nenhum,
3 ovos, 4 ovos no máximo, assim. Então é comum você encontrar naquele tratamento, o máximo que variou foi algum que colocou 5 ovos, assim, mas não é muito comum. A maioria das repetições se concentra próximo de 1 ou 2. Então repare que ela tem esse formato aqui, ó. E por que ela tem esse formato assimétrico? Ela não é simétrica como a gente espera, por exemplo, numa distribuição normal. Porque você não tem como um inseto colocar um ovo negativo. Então, quanto mais próximo de zero, mais assimétrico ela vai ser, mais vai se concentrar os valores ali perto do que é a média. Porém, quando a gente vai aumentando, ela vai tendo esse formato mais espalhado. E aqui que eu disse antes que a média e a variância são a mesma coisa no caso da distribuição de Poisson. É um parâmetro só. Então, se eu aumento a média, os dados ficam mais espalhados. Por quê? Porque você tem mais espaço para onde eles espalharem, no caso, né? Quando você está próximo de zero, só tem um lado para espalhar. Quando você tem dados um n maior, eles podem espalhar para os dois lados assim. Então ela aqui começa a formar um pouco mais parecido com a distribuição normal. Porém, não é a mesma coisa que a distribuição normal. E tem uma coisa então aqui muito importante que eu estou cobrindo, é que na distribuição de Poisson, o formato é dado apenas por um parâmetro que é aquele lambda. Ou seja, eu posso dizer o quão espalhados são os meus dados, a variância desses meus dados, se eu souber qual que é a média deles. Então, porque é o único parâmetro que diz tudo. Então, eu sei que os dados vão ter esse espalhamento, porque a média deles é mais alta. E isso tem que ser checado. Isso é um pressuposto da distribuição de Poisson. Se acontecer que os dados eles se espalhem mais do que você aumenta a média, isso é chamado de superdispersão e tem que ser checado, então. Beleza? Agora, distribuição binomial. Bom, usado para dados com resposta mutuamente exclusiva, ou seja, sucesso e fracasso, germinação ou não germinação, morte de insetos. E reparem aqui, na distribuição binomial, então, o que são cada um desses pontos. Eu vou dar um exemplo aqui. No caso, eu simulei isso. Eu coloquei como se fosse 18, como se fosse 18 sementes, vamos imaginar. 18 sementes. E no tratamento A, essas sementes, essas várias repetições de 18 sementes, quantas germinaram? Então, muitas sementes próximas de zero. Algumas repetições teve sementes que germinaram até 6, mas não é muito comum. Então, a maioria das sementes, elas germinam bem próximo de zero. Então, reparem que ela também tem aquela característica de não poder ir para a parte negativa, né? Obviamente. E tem esse formato assimétrico. Porém, no tratamento B, as sementes elas variam bastante. No caso, o caso de sucesso aqui é 50%. Então eu tenho das 18 sementes, tem sementes que germinam aqui com 13, elas podem variar então uma repetição que foi para 3, por exemplo. Então, elas variam para mais ou para menos, mas elas sempre estão mais na sua maioria bem no meio. Então a distribuição de frequência fica essa curva aqui, parecida com a curva normal. Isso significa que quando o caso de sucesso ele é próximo de 50% e o N, então o número de sementes, for um número mais elevado para você poder ter lugar para elas espalharem, a distribuição binomial também se aproxima à distribuição normal. Porém, a gente pode ver que nesse caso aqui, eu coloquei uma chance de sucesso de 90%. Então, muitas repetições germinaram bem próximo de 18. Então, vocês estão vendo que, conforme varia a chance de sucesso e o número de N, isso daqui tem um formato diferente. E agora, distribuição gama, usada para dados contínuos e positivos. A distribuição gama ela é muito, muito comum e muito utilizada em dados climatológicos, por exemplo, na precipitação acumulada. Ou seja, em determinados períodos isso tem um maior espalhamento da precipitação, em outros períodos se acumula mais, então são dados que variam, mas não de forma normal. E tem muitas outras distribuições, depois vocês podem checar aqui por meio do link, quem são as outras distribuições da família exponencial que pode ser mais adequado para os seus dados.